Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando no Novo Testamento em ordem cronológica. No último vídeo, nós paramos em Atos 14, né? Toda aquela história que Paulo enfrentou junto com Barnabé, quase morte, né, por apedrejamento, por causa daquelas pessoas que queriam fazer deles deuses. E agora nós vamos para Jerusalém. Nós vamos ler agora o livro de Tiago, capítulo 1 até o capítulo 5, naturalmente não todos nesse vídeo, mas nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Então, nós voltamos a Jerusalém. Tiago era irmão do Senhor Jesus e também líder da igreja em Jerusalém. De qualquer forma, nós vamos ler agora o que Deus tem aqui para nos revelar. E claro, você e eu, nós temos que começar sempre com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe. E eu peço que você também nos abençoe com joia e partilhando o vídeo. Vamos pedir a direção de Deus? Meu Pai, que o Senhor, que inspirou os teus servos a escrever as cartas, venha agora também falar conosco e nos encher do teu espírito e da fé. Eu apresento, Senhor, essa meditação de hoje. Amém. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. O comentário diz: Tiago era irmão de Jesus e o líder da igreja em Jerusalém. Porém, ele não se ateve a títulos, mas se apresentou humildemente em sua carta como servo de Deus. Naquela época, servo era alguém que havia sido adquirido e pertencia a um senhor. Diante disso, Tiago se considerava escravo de Deus e do Senhor Jesus. Ele escreveu a epístola endereçada às 12 tribos, isto é, aos judeus convertidos que viviam fora da Palestina por causa da perseguição. Por serem novos no Evangelho, era necessário encorajá-los, a instruí-los, para que soubesse como agir diante das situações e das provações. Então, diante daquilo que Paulo, Barnabé e muitos estavam enfrentando, né, as perseguições, foi por essa causa que ele escreveu essa carta. Veja que interessante como que é ler a Bíblia em ordem cronológica, né? Como ela faz ser diferente a leitura, né? 2. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Comentário: alegria nas tentações. Essas tentações se referem às perseguições e às provações por causa do Evangelho, ou seja, são aquelas situações muito difíceis que testam a fé do cristão, sua capacidade de superação, seus preceitos morais e suas convicções. Tiago pede para que consideramos as provas como motivo de alegria por causa dos benefícios que essas experiências nos trazem, como formação do caráter, maturidade espiritual e perseverança da fé. Esse gozo profundo só é possível por meio de um relacionamento com Deus que nos dará a força necessária para ultrapassar as adversidades. Contudo, se não enfrentarmos as nossas dificuldades com a consciência de que vamos extrair valiosos aprendizados, elas se tornarão um fardo pesado e difícil de aguentar. Por isso, eu acrescento aqui a necessidade da pessoa nascer de Deus, porque se a pessoa não for nascida de Deus, ela não vai conseguir suportar as perseguições. Por isso que o nascer de novo é a transformação que Deus faz em nós e nos dá também o Espírito Santo. E é Ele quem nos faz vencer as tribulações. Mas digo para você que não é fácil. Quando você está enfrentando uma luta, uma situação difícil, ali parece que nunca mais vai acabar, você se sente um pecador, mas é Deus cuidando de você, né? Forjando no fogo. 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. O comentário diz: a prova da fé. Primeiramente, devemos identificar o que são provações, pois quando sofremos as consequências de nossas más ações, não estamos sendo provados, e sim colhendo o resultado das nossas escolhas. As provações são permitidas por Deus para um determinado propósito, que não é castigar, mas sim nos beneficiar por meio do desenvolvimento da nossa fé.
Elas se caracterizam principalmente nas perseguições que sofremos por causa da fé ou por qualquer outra situação injusta que possamos enfrentar. E no caso de Paulo e Barnabé, nós entendemos muito bem o porquê, né? Eles estavam levando a palavra de Deus e do nada se levantam contra ele e tentam matá-los, né? Fora aqueles judeus que viajavam atrás deles só para trazer mais encrencas e problemas. Então, essas coisas, né? A injustiça nos traz muito sofrimento. Agora a parte B diz assim, paciência. A prova da nossa fé produz paciência. Isso não significa que aceitação passiva das circunstâncias, e sim a capacidade de perseverar e de manter uma fé constante. O método que Deus usa para desenvolvermos a paciência são as tribulações, pois seguramente não vamos manifestar esse fruto com ensinamentos teóricos, e sim vivenciando situações adversas. No momento em que a nossa fé é testada, precisamos resistir sem nos desviar dos princípios espirituais, pois nessas situações muitos desanimam e são reprovados. A paciência, em meio às lutas, demonstra a nossa confiança na palavra de Deus. Então, a paciência ela é gerada pelas lutas. Tem pessoas que querem seguir o evangelho, mas não querem sofrer absolutamente nada. É igual a pessoa que quer emagrecer sem fazer dieta. A pessoa que quer ser musculoso ou ter um corpo bonito sem ter que fazer sacrifícios do exercício e nem sentir dor. Então, uma coisa não vai acontecer sem a outra. 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. O comentário do 4. Perfeitos e completos. Somente Deus é perfeito. No entanto, as suas perfeições morais devem ser implantadas em nós, a fim de avançarmos até alcançarmos uma vida de santidade perfeita e íntegra. O caminho para a perfeição começa com a sinceridade em particular, o que é justo. Por isso as tribulações e as provações são necessárias, afinal, elas forjam o nosso caráter e nos ajudam a desenvolver a nossa fé e a nossa comunhão com o Altíssimo. As palavras de Tiago, sem faltar em coisa alguma, significam sem nenhuma deficiência moral. E é essa a ideia central dessa epístola, a paciência, né? Jó também foi muito paciente, né? A paciência dele fez ele perseverar e no final ele ter o dobro de tudo quanto ele tinha e continuar na fé e perseverando na fé. 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto, se lhe há dada. O comentário, sabedoria. A palavra sabedoria nas Escrituras não está se referindo a conhecimentos bíblicos ou acadêmicos, e sim a capacidade de entender a vontade de Deus, a fim de sabermos agir em cada situação, principalmente nas provações. A sabedoria espiritual consiste em compartilhar da sabedoria divina. Ela é concedida pelo Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. A oração em busca de sabedoria é necessária porque demonstra a nossa dependência da direção do alto. Por isso, se alguma pessoa não a possui, é porque não pedem. Portanto, quando possuímos a sabedoria que vem do Altíssimo, podemos avaliar a nossa vida e conduzi-la de acordo com a sua vontade. Por isso que a Bíblia afirma muitas vezes que o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé nada mais é que você depender de Deus, né? Não saber o que será o seu dia de amanhã. O Senhor Jesus falou para não andarmos ansiosos, né? Por coisa alguma, porque Ele proverá. Por isso o Salmo 23 começa, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E aí ele diz no 6, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que
que receberá do Senhor alguma coisa. O comentário: em nada duvidando. A oração realizada com fé e confiança é a que traz resultados. Quando existe algum sentimento de dúvida, por menor que seja, já é o suficiente para anular a fé, que se torna inoperante. O que duvida é comparado à onda do mar, que, agitada, se move de um lado para o outro e não se pode acalmar. Ou seja, quem duvida não tem sossego nem paz em seu interior, porque é levado pelo vento do medo e da ansiedade e assim vive dominada pelas preocupações. Então, a dúvida, a onda do mar, ela é dominada pelo vento. Então, por exemplo, se o vento agora é de fé, aquela pessoa se enche de fé e fala, vai arrebentar, vai dar tudo certo. Mas se vem o vento de dúvida, vem a dúvida e ela naufraga na fé. Pronto, é só você olhar o que aconteceu quando Paulo e Barnabé curaram aquele homem, ele se levantou, o povo se encheu daquela fé. Eles são deuses, vamos sacrificar a eles. E quando eles disseram, somos homens como vocês, e vieram os outros que semearam mais dúvidas, agora queriam matá-los. Então, aqui nós entendemos perfeitamente o que aconteceu e o que o apóstolo Tiago está tentando transmitir pelas palavras dele. Assim, a pessoa, agora ela está crendo, ela 100% crê, ela crê, mas daqui a pouco já não crê mais porque alguém semeou uma dúvida. Então, nós não podemos ser assim, temos que ser constantes. No 8, o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O comentário: ânimo dobre, a pessoa de ânimo dobre é aquela que vive e age segundo as circunstâncias e fica dividida entre a fé e a dúvida. Uma hora ela crê, outra hesita, um dia ela obedece, outro desobedece. Ela não assume sua fé no Senhor Jesus e, consequentemente, não possui uma fé definida. Assim, essas inconstâncias não lhe permitem encontrar alegria e paz em meio às provações. Como resultado, se torna volúvel, indigna de confiança, pois vive na indecisão. Então, veja quão preciosas são essas palavras, chegando para eles naquele momento em que eles estavam passando pelas lutas. Não que eles tivessem dúvida, mas aquilo só vinha para afirmar a fé deles. 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. E é verdade, As coisas nesse mundo, tudo passa. A riqueza, a glória, a fama, o nome, Tudo passa. Tudo acaba, cessa, A juventude, a força, o vigor, a beleza, tudo passa. 11. Porque saiu o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O comentário diz assim: suportar a tentação. Os cristãos que suportam as provações são verdadeiramente felizes, pois verão o resultado da sua fé alcançando seu principal objetivo, a salvação da alma. No entanto, é fácil se manter fiel quando tudo está bem, mas são nos momentos difíceis que vemos se realmente estamos na fé. Por isso, os que desanimam e desistem não poderão receber a coroa da vida, preparada para os que venceram a si mesmos nas dificuldades e se mantiveram com uma fé viva e inabalável. Então, feliz é aquele que vence a tentação, quer dizer, vence aqueles momentos difíceis. E ele fala aqui sobre receber a coroa da vida. Não é neste mundo, mas é na vida eterna. Então, eu tenho que passar por tudo que passar aqui nesse mundo, sabendo que isso tudo vai passar, mas o principal vai vir na eternidade, com Deus, 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O comentário: de Deus sou tentado. O Senhor pode nos provar para fortalecer a nossa fé, mas nunca nos tentar ou estimular ao pecado. Por ter a natureza santa, Deus não pode fazer o mal e tampouco é vulnerável a ele. A tentação vem do diabo, inimigo da nossa fé,
para nos fazer cair. Contudo, o cristão tem a força divina para resistir o mal e fazer o que é certo, assim como fez o Senhor Jesus quando foi tentado por Satanás durante os 40 dias em que esteve no deserto. E aqui vem a escolha, né? Eu escolho cair ou escolho permanecer. A escolha é nossa, né? Por isso que o Senhor Jesus falou que a carne ela é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Comentário: tentado pela própria concupiscência. Tentação é a atração por algo condenável, uma motivação interna que incita para o mal. Normalmente, a pessoa é tentada pela própria cobiça, pelos desejos e pelas inclinações do seu coração. Aquilo que a atrai será usado pelo diabo como isca para fazê-la cair em tentação. Quando Satanás investe contra uma pessoa para derrubá-la da fé, ela trabalha com muita sutileza, pois assim ela não enxergará as consequências que virão pelo pecado e atingirão tanto a sua vida física quanto a espiritual. Diante disso, a responsabilidade de resistir e controlar os impulsos é da própria pessoa. Seguindo para o 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. O comentário: o pecado consumado gera a morte. Um pensamento errado dá à luz o pecado, quando atendemos ao que ele diz. Uma vez consumado, o pecado gera a morte espiritual, porque afasta a pessoa da presença de Deus. Ademais, causa dúvida que, como consequência, engessa a fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiramente, o diabo desperta o interesse da pessoa pelo pecado e depois a convence a cometê-lo, a fim de destruí-la por completo. Tudo isso porque Satanás tem prazer na morte espiritual do pecador, ao contrário do Senhor eterno. A única forma de impedir que isso aconteça é reconhecer o próprio erro, se arrepender com sinceridade e confessá-lo, tendo assim uma postura de humildade diante do Altíssimo. Ele é misericordioso e está pronto para perdoar todos aqueles que buscam o seu perdão. E ele termina aqui no 16 dizendo: não erreis, meus amados irmãos. Ele termina dizendo para não errarmos. Então, ele fala que somos tentados e engodados, quer dizer, atraídos, iludidos pela sua própria concupiscência. Quer dizer, por onde vem a concupiscência? Pelos olhos, né? Seus olhos olharam, cobiçou. O Senhor Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher com uma intenção impura, ele já pecou no coração dele. Não pecou fisicamente, mas pecou como se tivesse pecado fisicamente. Então ele falou: depois da havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, qual é o processo? Quantas pessoas, por exemplo, elas passam mais tempo no trabalho do que em casa com a família? Então, por exemplo, vai lá o homem, né, o gerente, aquela pessoa tem uma secretária, ela é bonita, né, é atraente. E essa secretária, então, ela, por algum motivo, se atrai pelo seu patrão casado, né? E ela começa, então, a ter um afeto por ele e começa a flertar com ele. Então, imagine, ela começa a fazer de tudo para agradá-lo. E digamos que esse gerente, esse homem, em casa tem a mulher, e a mulher não está muito satisfeita. Ela briga muito, ela leva somente problemas para eles, a vida conjugal vai de mal a pior. E aí, qual é a consequência? Ele começa a ver que a secretária dele trata ele melhor do que a esposa. E ele começa a considerar mais a secretária do que a própria esposa. E aí começa a surgir na cabeça aqueles pensamentos: será que ela é melhor para mim do que a minha própria esposa? E aí começa a surgir os pensamentos aqui. O problema é quando isso sai daqui e vem para cá. Então a pessoa começa a desejar, né? O pecado começa a tomar forma. E numa oportunidade ele é consumado. Então ele dá à luz, ele nasce, né? Ele primeiro foi gerado por um pensamento, logo depois ele foi dado à luz a ele. Então,
Olha o cuidado que você temos que ter com os olhos, com o que ouvimos. Tem muitas pessoas que não pecaram pelos olhos, mas pelo que ouviram, pelo que elas ouviram falar a respeito disso, daquilo, daquele outro, e elas ganharam mágoa, ou maus olhos, ou preconceito, enfim. Isso gerou um problema dentro dela, que trouxe um pecado, que trouxe uma ira, que trouxe uma raiva, enfim. Quantas pessoas, por exemplo, sem conhecer a outra pessoa, olha, nem precisamos ir muito longe, o próprio Bispo Macedo. Tem pessoas que nunca viram ele, nunca assistiu uma reunião dele, nunca estiveram com ele, nunca falou com ele, mas carregam um ódio frenético contra ele. E aí se você perguntar, mas por que esse ódio? Porque ele é enganador, mas ele te enganou? Não, ele nunca me enganou. Mas ele engana as pessoas. E ele enganou quem? Não, o fulano falou que ele fez isso, isso, isso. Mas se você for buscar esse fulano, ele foi lá na igreja, ele foi enganado pessoalmente pelo Bispo Macedo, foi roubado por ele, vai descobrir que nem essa pessoa foi, porque ela ouviu uma outra fake news, né? A época das fake news, ela ouviu uma notícia falsa de outro que foi passando e chegou a ele, e essa pessoa hoje, se ela visse o Bispo Macedo na frente dela, ela seria capaz de matá-lo. Quer dizer, né, o pecado começou pelo ouvido, terminou no coração. Cuidado, ele pode acabar com você. Olha, que Deus abençoe e ilumine você cada vez mais. Fique com Deus.